Muito bem, pessoal, então neste vídeo a ideia é mostrar para vocês como é que se utiliza o padrão de projeto DAO. Vamos fazer uma versão bem básica aqui no início para implementar uma camada de persistência. Muito bem, isso tem a ver com a estrutura ou a arquitetura que nós optamos por adotar para o nosso software. Tá? Aqui nós temos uma arquitetura típica em 3 camadas, com uma camada de apresentação, uma camada de persistência e uma camada de negócios. A camada de apresentação é aquela camada responsável por fazer a comunicação com o usuário. É a camada do software que o usuário enxerga. Essa camada de apresentação se comunica com a camada de negócios, que por sua vez se comunica com a camada de persistência. O que nós estamos falando aqui é da camada de persistência, que é aquela responsável por salvar os dados ou recuperar os dados em algum dispositivo de armazenamento. Diferente das outras camadas que tem, como o slide está mostrando, a sua finalidade e a sua função específica. Tá? Então, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho este padrão de projeto, que é o padrão de projeto Data Access Object, né? O objeto de acesso aos dados, para a camada de persistência. Vamos ver um exemplo então. Aqui nós temos, estamos mostrando para vocês, né, uma classe que representa o funcionamento de um ônibus. Podia ser qualquer classe, tá? Então imagina que eu tenho no meu sistema essa classe aqui, que representa o funcionamento de um ônibus, que tem lá, por exemplo, uma capacidade de passageiros que podem ser embarcados nesse ônibus, né? O número de passageiros que agora estão embarcados neste ônibus, o número de passageiros que já foram transportados por este ônibus ao longo da sua trajetória, que iniciou no início da sua jornada de trabalho hoje, né? Qual é o valor da passagem, quanto nós temos em caixa. Tá? Tem aqui 2 métodos construtores, tem aqui os métodos getters e setters desse ônibus. Essa classe está disponível para que vocês vejam aí depois. Tá? Não vem ao caso aqui nós entendermos e construirmos aqui a classe ônibus. Nós queremos construir a classe que é responsável pela persistência deste objeto. Tá? O que nós precisamos salvar? O que nós precisamos guardar para que este objeto persista no tempo, para que ele continue existindo depois que o programa, enquanto eu sair do programa, sair do sistema, né, enquanto o computador estiver desligado, e amanhã eu for novamente retomar e rodar e executar esse software novamente, eu quero que as características que eu já tinha deste objeto, ou seja, o número de passageiros embarcados, né, o número de passageiros que já foram transportados, qual era o valor em caixa, ou seja, essas características aqui, esses atributos, eu gostaria que eles persistissem, que eles se mantivessem ao longo do tempo. Tá? Essa é a ideia de uma camada de persistência, fazer com que os dados persistam, que eles não deixem de existir, que eles não morram no momento em que o software for encerrado. Eu quero manter isso num arquivo, num dispositivo de armazenamento permanente. Então, como é que a gente implementa isso usando o padrão DAO? A ideia é a gente criar um objeto que normalmente a gente usa o mesmo nome do objeto que eu quero persistir e um sobrenome DAO ou database. Né? Aqui eu botei DAO como exemplo. E dentro dessa classe, nós temos que implementar, e eu vou fazer uma versão bem básica aqui, temos que implementar os métodos responsáveis por salvar esse objeto e recuperar esse objeto. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui um método salvar, que vai receber como parâmetro um objeto do tipo ônibus, né, um objeto que eu quero persistir, que é o ônibus, e aqui dentro desse método, o código que eu vou implementar aqui, é que precisa tratar de salvar esse ônibus, aonde for. Tá? Pode ser num banco de dados, pode ser num arquivo texto, pode ser no método de armazenamento que você preferir.
Né? A lógica do padrão de projeto é uma classe que vai ser responsável por persistir este objeto. Então, no meu caso aqui, no meu exemplo, é um ônibus. Então, eu tenho uma classe que vai persistir o ônibus. Então, ali dentro tem que ter os métodos necessários para armazenar ou recuperar este objeto. Então, tipicamente, eu teria aqui um método salvar e, por exemplo, um método ler, que vai retornar um ônibus, e aí também o critério e o código aqui de como vai ser armazenado, como vai ser recuperado esse ônibus, vai depender de como é que você salvou, né? Se você salvou num banco de dados, você vai recuperar ele do banco de dados. Se você salvou ele de alguma outra maneira, você vai recuperar da maneira como você, ou a antítese, né, daquilo, da estratégia que você utilizou para salvar. Mas basicamente a ideia é essa. Tem aqui um exemplo já constituído usando um armazenamento em arquivo texto, usando aquela classe arquivo que nós vimos num outro vídeo. Quem tiver dúvida, olha aquele outro vídeo com as instruções de como se usa essa classe arquivo, que facilita ou abstrai a complexidade de como é que se salva ou recupera dados em arquivo texto. Então, aqui nós instanciamos um objeto do tipo arquivo, denominamos aqui o nome que esse arquivo fisicamente terá no nosso disco. Então vai ser ônibus.txt, poderia ser ônibus.dat, ou ônibus.database, ônibus.bd de banco de dados, né? Aí eu abro esse arquivo para escrita e aí eu vou salvar lá dentro deste arquivo, que é um arquivo texto, né? Eu vou salvar exatamente os atributos que o nosso objeto tem. O ônibus tem capacidade de passageiros, número de passageiros embarcados, transportados, valor de passagem e valor em caixa. Então são essas informações que eu estou salvando aqui. Eu estou pegando de dentro do ônibus, obter a capacidade de transporte desse ônibus, né? Aí é que eu estou convertendo isso para string, então de uma maneira bem simples, apenas concatenando com uma string vazia, para que aí essa informação aqui, que era a princípio um inteiro, vai se transformar numa string, já que esse escrever linha só escreve string. Veja o vídeo lá que explica como usar a classe arquivo, novamente. Tá? Esse método getCapacidade está lá dentro do ônibus, ó. Ele retorna a capacidade do ônibus. Tem outros métodos aí, então, que retornam o valor em caixa, o número de passageiros embarcados, o número de passageiros transportados, e assim sucessivamente. Todos esses métodos estão lá na classe ônibus. Então, aqui temos o número de passageiros embarcados, o número de passageiros transportados, valor da passagem, valor em caixa. Tudo isso eu estou salvando em um arquivo texto, que vai salvar cada uma dessas informações numa linha do arquivo texto. Né? Claro que para ler, o processo é o contrário. Né? Eu inicialmente criei aqui um ônibus nulo, e caso eu não consiga abrir o arquivo texto, porque ele ainda não existe, porque eu estou executando esse programa talvez pela primeira vez, e eu estou chamando o método ler, e aí eu não tenho esse arquivo ainda disponível. Então, se eu não tenho esse arquivo ainda disponível, ele não vai conseguir abrir o arquivo, por conseguinte, vai retornar um ônibus aqui nulo. Significa que não conseguiu ler esse objeto. Tá? Agora, o que ele está lendo do arquivo? Ele está lendo linhas de texto, de strings. Então, eu abro o arquivo, aí eu vou ler cada uma das linhas usando essa instrução aqui, que é esse método ler linha. Novamente, olhe o vídeo lá que explica como se utiliza a classe arquivo, né? Então, eu estou lendo aqui 5 linhas, uma atrás da outra. O ler linha vai ler a primeira linha, esse primeiro ler linha vai ler a primeira linha. Como é uma string, eu estou convertendo para um valor inteiro e guardando nessa variável auxiliar aqui, que é a capacidade. Por que eu sei que na primeira linha tem a capacidade? Porque eu salvei a capacidade na primeira linha. Na segunda linha, eu salvei o número de passageiros embarcados. Então, o conteúdo que eu estou lendo na segunda linha é exatamente os passageiros embarcados. Eu sei disso porque fui eu que salvei essa informação como sendo a segunda linha do texto. O número de passageiros transportados é a terceira linha do texto, o valor da passagem é a quarta, e o valor em caixa, que é um valor double também, assim que nem o valor da passagem,
é a quarta e a quinta linha do texto. Então eu estou lendo essas informações, salvei nessas variáveis auxiliares e logo em seguida eu estou criando um objeto com os valores lidos do arquivo. Então, em vez de criar um objeto zerado do início, eu estou criando um objeto com os valores que eu li do arquivo. Então, esse objeto aqui, que é o meu ônibus, que eu havia salvo antes usando o método salvar, agora está sendo lido e eu retorno o objeto lido com o estado inicial dele determinado pelo conteúdo que eu li do arquivo. Tá? Aí vamos ver um exemplo disso aqui no main. Como é que eu implementaria isso para salvar ou para ler esse ônibus? Tá? Eu vou criar aqui inicialmente um ônibus, então, ônibus, new ônibus. Tá? Vamos criar um ônibus usando esse método construtor aqui. Ele tem dois métodos construtores, né? Um com todos os parâmetros que eu estou usando lá no DAO, e esse onde eu especifico a capacidade do ônibus e o valor da passagem. Então, eu vou especificar aqui a capacidade do ônibus, que são 70 passageiros, e o valor da passagem é 5. Acabei de criar um ônibus, aí eu vou embarcar um passageiro dentro desse ônibus, né? Aqui, ônibus.embarcar. Deixa eu acessar aqui o método, embarcar. Um pouquinho mais rápido, NetBeans, por favor. Tá? Embarcar um passageiro no ônibus. Vou embarcar mais um passageiro no ônibus. Então temos dois passageiros embarcados no ônibus. Agora eu quero salvar o ônibus desse jeito como ele está aí. Como é que eu faço? ônibus DAO, que é o meu objeto responsável pelo armazenamento. Tá? Crio aqui um objeto que eu posso chamar ele de DAO, mas pode ter outro nome também. Né? ônibus DAO. Instanciei então o meu objeto responsável pelo armazenamento, pela persistência do ônibus. Aí eu vou invocar aqui o método salvar, passando como parâmetro o ônibus. Tá? Em tese era isso aqui, e essas duas linhas devem salvar o ônibus. Tá? Se tudo der certo, o ônibus vai estar armazenado aí agora. Tá? Vamos lá, vou executar aqui o nosso programa. Tá? Executou. Se eu olhar aqui nos meus arquivos, deve ter aqui um ônibus. Olha aí, tá o ônibus aí. Na primeira linha, ônibus TXT, né? Na primeira linha, a capacidade do ônibus, o número de passageiros embarcados, o número de passageiros transportados, o valor da passagem e o valor em caixa R$10, porque transportou 2 passageiros, obviamente tem R$10 em caixa. Tá? Aí eu vou lá no meu main, lá, e vou agora fazer uma outra estrutura aqui, onde eu vou, por exemplo, desembarcar um passageiro. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui com um passageiro, 2 embarcados e um desembarcado. Tá? Rodei novamente, olha meu ônibus aqui agora, então, capacidade 70 passageiros, tem um passageiro embarcado, porque 2 embarcaram e um desembarcou. O total de passageiros transportados é 2, continua sendo 2, um ainda está dentro do ônibus e o outro já saiu. Né, o valor da passagem e o valor em caixa, porque eu transportei 2 passageiros, eu tenho R$10 em caixa. E assim sucessivamente. Tá? Só que agora vamos uma situação assim, onde eu quero ler esse ônibus, em vez de partir do zero, eu quero partir exatamente dessa situação aqui, ó, com um passageiro embarcado e 2 já transportado, 10 valor de reais em caixa. Quero partir desse ponto. Em vez de criar um ônibus zerado aqui, eu quero criar um ônibus que tenha já essa condição inicial. Tá? Então eu vou inverter assim, ó, eu vou começar fazendo isso aqui. Eu vou criar o meu objeto de persistência de dados aqui, e em vez de eu salvar o ônibus, eu vou ler o ônibus. E ele vai retornar um ônibus. Ó. Ele vai retornar um ônibus com aquele estado inicial que já foi persistido lá. Então eu criei aqui meu objeto, meu ônibus, né, meu objeto O aqui de ônibus, mas em vez de instanciar um ônibus do zero, eu estou lendo esse ônibus do arquivo onde ele foi persistido.
E aí eu vou embarcar mais 2 passageiros, então lembre que eu já tinha um embarcado, né? Nesse estado inicial aqui vai ter um passageiro embarcado, 2 transportados, né? Vou embarcar mais 2 passageiros, então eu vou ter 4 passageiros transportados e vou desembarcar um dos passageiros, tá? E aí eu vou persistir novamente, vou salvar novamente. Não preciso instanciar o DAO de novo, porque ele já está instanciado aqui em cima, né? Tá? Então vou só salvar novamente o ônibus depois de realizar essas operações aqui. Tá? Executamos este programa, tá? E vamos ver como é que ficou o arquivo. Olha só, capacidade total. Agora, embarcou mais 2 e desembarcou 1, então ficamos com 2. Total de passageiros é 4, já tinham 2 lá da primeira execução do programa, mais 2 agora. O valor da passagem continua sendo 5, o valor em caixa aumentou em R$20, porque embarcou mais 2 passageiros. Eu já tinha R$10 em caixa da execução anterior, e mais 2 passageiros que entraram agora, aumentou o valor de caixa. Né? Então, aqui eu estou partindo daquele estado inicial, em vez de criar um ônibus zerado, né? Eu estou lendo aquelas informações que foram persistidas e partindo daquele estado para realizar essas novas operações de embarque e desembarque sobre esse ônibus. Tá? Então isso é uma maneira simples, né, de implementar o princípio básico disso. Né? Então vamos entender, voltar aqui ao princípio básico. Né? O princípio básico é a gente desenvolver uma classe para persistir este objeto, seja ele qual for. Aqui no meu exemplo é um ônibus, mas poderia ser um cliente, poderia ser um produto, poderia ser qualquer objeto. Tá? Dentro dessa classe de persistência, que é normalmente com um sobrenome DAO, a gente pega o mesmo nome do objeto com um DAO, eu vou criar os métodos necessários para armazenar e recuperar aquilo que eu armazenei, né? Recuperar o objeto que eu armazenei. Então aqui eu fiz uma versão bem simples, é a nossa versão 1, depois a gente faz umas versões mais completas em outros vídeos, tá? Mas é para salvar e para recuperar um objeto específico. Né? Então, estou salvando um ônibus e recuperando um ônibus. Não estou salvando vários ônibus, não é um cadastro, né? É apenas salvar um ônibus e recuperar um ônibus. Então, por isso que eu disse que é a versão 0 da nossa classe, da nossa camada de persistência, né? Do nosso objeto de acesso aos dados. Então tá, até a próxima. Bye, bye.